Boa noite, é uma alegria estar com você de volta. Estamos aqui tendo alguns problemas no YouTube com o nosso outro notebook, né? Então a gente vai continuar no Face. Nós hoje também vamos fazer uma interrupção nos estudos de Jó em função do final de ano, entendeu? A nossa rotina, ela se concentra, se acumula, então a gente deve voltar em janeiro, na segunda semana, ok? Então nós estamos dando continuidade ao estudo e desta vez, nesta noite, nós vamos voltar um pouquinho aos capítulos anteriores para fazer um estudo sobre o perverso ou ímpio no livro de Jó, porque nós observamos que nesses capítulos que a gente abordou, ali a partir do capítulo 24 até o 27, 24, 25, 26, 27, o 28, aquele hino de sabedoria que a gente abordou na semana passada, que a gente comparou com o Provérbios capítulo 8, que também é um outro hino, uma outra ode, né? Um hino de enaltecimento à sabedoria de Deus. Então a gente parou no capítulo 28, mas a gente mencionou muito no 27 e no 26 a ocorrência de ímpio, perverso, então a gente quer se deter um pouco e fazer umas apreciações sobre a razão por que aparece tanto essa palavra no livro de Jó, certo? Então a gente fez aqui umas estatísticas, a gente vai mostrar para você, mas antes da gente dar continuidade, a gente quer orar com você, não é? Vamos continuar pedindo a Deus bênção para a sua vida, para a nossa vida. Nesse final de ano, nós estamos no mês do ano, foi um ano atípico, totalmente diferente dos outros, não é? Um ano que sugere uma nova rotina de vida para nós, mas também gera expectativa, principalmente para as pessoas que se apegaram com Deus, não no sentido supersticioso, mas no sentido daquilo que Deus oferece, naquilo que a Bíblia diz, não é? A intimidade com Deus, como a gente está estudando na vida de Jó, e a gente também está nessa expectativa da questão da vacina, não é? Que vai aliviar, que vai prevenir, neutralizar o efeito, quem sabe, do coronavírus, mas sempre lembrando que nós estamos também em um outro período, que é um período de um refluxo, de um agravamento, não é? Então a gente deve continuar mantendo os mesmos cuidados que a gente vinha mantendo e os profissionais de educação interceder por eles, não é? Pedir pelas pessoas que estão adoentadas, não é? E continuar pedindo também o consolo de Deus pelas perdas que houve e que continuam havendo. Infelizmente, a gente de vez em quando ouve uma chamada na internet de alguém que é um artista ou que é alguém falado, e como também pessoas amigas nossas, né? Então vamos orar nesse sentido, né? Senhor, nós agradecemos por mais esta jornada, a interrupção que vamos fazer até janeiro, e lembramos mais uma vez, Senhor, as pessoas que estão sendo afetadas. Todos estão sendo afetados de uma certa maneira, mas há aqueles que estão acamados, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão se tratando. Entregamos nas tuas mãos. Pedimos também mais uma vez pelos profissionais de saúde, pelas autoridades da área de saúde, para que haja, Senhor, e também as pessoas que tenham um bom senso, e nesse final de ano haja sabedoria, comedimento, porque embora seja uma época de festas, é necessário todo um cuidado. Então que não haja abuso, não haja excessos, não é? E que, sendo uma festa de Natal, uma festa que fala do nascimento de Jesus, que as pessoas possam buscá-lo verdadeiramente como a Bíblia o apresenta. Nós agradecemos esta bênção, pedimos agora que tu nos ajude na continuidade do estudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, você, daqui a pouco a gente deve mostrar então lá no YouTube, a gente espera aqui que o nosso computador se reinicie, a gente tem a chance de colocar para você a tela dos estudos do livro de Jó. Mas adiantando, ou dando continuidade, nós vamos fazer uma revisão das ocorrências da palavra perverso no livro de Jó. Nós preparamos um slide em que a gente tem uma coluna em que aparece na língua original, a gente, com cuidado, a gente recortou os termos hebraicos referentes à palavra perverso numa coluna
Daqui a pouco, se a gente tiver chance, vai mostrar para você esse slide. E na outra coluna nós colocamos a tradução na língua portuguesa. Então nós que, como dissemos, nos capítulos, né, Jó teve uma discussão, se você abre a sua Bíblia aqui no capítulo 20, no capítulo 21, não é? Zofar descreve a calamidade que aflige os perversos, né? A gente tem discutido com você, tem comentado isso aqui, que não intencionalmente ou intencionalmente os amigos de Jó enquadram Jó nessa categoria, porque eles acham que o que afligiu Jó, o que aconteceu sobre Jó, aquela coincidência terrível, né? Triste, tragédia na vida dele, que foi perda atrás de perda, principalmente a perda dos filhos e das filhas, eles dizem que isso é um juízo de Deus específico para a vida de Jó. Então, no capítulo 20, Zofar descreve a calamidade que vem sobre o perverso. No capítulo 21, de propósito, Jó descreve a prosperidade que vem sobre o perverso, né? Então, há um capítulo em oposição. Nós fizemos até um estudo aqui, colocamos um numa coluna e outro na outra, deixando bem claro que nem sempre, né, como dizem os amigos de Jó, o perverso leva a pior. Muitas vezes o perverso leva a melhor, né? Então nós fizemos uma revisão das ocorrências da palavra perverso no livro de Jó, visto que nos capítulos 24, 25, 26 e 27, né, que nós abordamos semana passada, até chegar no hino de sabedoria, no capítulo 28, apareceu muito a palavra perverso. E hoje em dia as pessoas, elas, sem compreender a Bíblia, elas acham que a Bíblia é um livro acusatório. A Bíblia é um livro que estereotipa, não é? Carimba na testa das pessoas uma categoria de reprovação, não é? E quem entende a Bíblia assim, quem pensa a respeito da Bíblia assim, não está compreendendo absolutamente a categorização que o livro faz. Ok? Então nós vamos lá, nessa rápida revisão, vamos ao capítulo 8 do livro de Jó, quando aparece pela primeira vez a expressão tenda do perverso. Tenda do perverso, que no hebraico é Ohel Rishaim, no hebraico Rashá é ímpio ou perverso, e Rishaim ou são os perversos. O hebraico, a terminação de plural do hebraico é a terminação im. Na nossa língua é o S, né? Se eu falo perverso, é um. Eu falo perversos, mais de um. Né? Na língua hebraica, Rashá é perverso, Rishaim, perversos. Então, desde o capítulo 8, a gente encontra a palavra perverso no livro de Jó. Eu fiz uma estatística aqui, vou mostrar para você. Aliás, não vou mostrar, por enquanto eu não vou mostrar, porque não está aparecendo, né? Mas eu fiz aqui no slide uma estatística da quantidade de vezes que a palavra perverso aparece no livro de Jó, né? Então nós colocamos aqui nos capítulos de 8 a 40, a primeira vez que aparece é no capítulo 8, lembrando que há outras palavras no livro de Jó que são traduzidas por perverso, mas nós nos concentramos nesses dois termos hebraicos que a gente mencionou aqui, Rashá, Rishaim, quer dizer, Rashá é ímpio, traduzido perverso na língua portuguesa, Rishaim, ímpios, né? Então, ok? A gente tem no capítulo 8 a palavra perverso uma vez, no capítulo 9 duas vezes, no capítulo 10 duas vezes, no capítulo 11 e no 15 do livro de Jó uma vez, no capítulo 16 duas vezes, no capítulo 18 duas vezes, no capítulo 20 do livro de Jó 3 vezes. Depois nós temos no capítulo 21 5 vezes. É exatamente o capítulo em que Zofar fala da
do que se abate de negativo sobre os perversos, né? E no capítulo, avança lá até a coluna estatísticas por capítulo, que daqui a pouco a gente, já estamos com o slide, se você quiser migrar para o YouTube, né? Nós já estamos mostrando o nosso slide lá, tá certo? Deixa eu esclarecer aqui a minha técnica. 1, 2, 3, 4, é o slide 4, certo? Então, no capítulo 22 aparece uma vez a palavra perverso, no capítulo 24 uma vez, no capítulo 27 4 vezes, no capítulo 34 2, no 36 2, no 38 2 e no 40 uma vez. Então a palavra perverso em Jó aparece 32 vezes. Dos capítulos 8 a 20, 14 vezes, dos capítulos 21 a 40, 18 vezes. Ela aparece mais vezes no capítulo 21, depois no 27 e depois no 20. Tá? Quem menciona a palavra mais vezes, a palavra perverso, é Jó, no capítulo 21, respondendo a Zofar, quando Jó fala da prosperidade do perverso. Né? E no capítulo 27, novamente, é um discurso de Jó, se eu não me engano, 27 é um outro discurso de Jó, e ele menciona mais uma vez a palavra perverso, é isso mesmo, né? No 27, Jó descreve a sorte dos perversos. A palavra perverso aparece 4 vezes, e no capítulo 20, 3 vezes. Então, essa é a estatística dos 3 capítulos que mais apresentam a palavra perverso. Agora eu vou pedir aqui aos meus auxiliares que voltem no slide, lá para o slide número 2, para as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube observarem aí a divisão em colunas do lado esquerdo no hebraico, tá? No lado direito a tradução no português, tá bom? Então aparece Ohel Rishaim, que é tenda do perverso. Depois do 9:22 aparece a palavra Rachá, que é perverso. 9:22 está mencionando o justo e o perverso. No capítulo 9:24 está Biyad Rachá, significa na mão do perverso. Yad no hebraico é mão, não é? Em Jó 10:3 tem a mesma expressão do Salmo 1. Atzat Rishaim. Atzat Rishaim é o conselho dos ímpios, né? Aquilo que eu disse aqui. Certas horas a palavra Rishaim é traduzida perversões, em outras horas em Jó é traduzida ímpios. Eu me orientei pela palavra que está no hebraico, independente da tradução que ela recebe no texto da Bíblia, né? Aí aqui em Jó 10:15 é: se eu for perverso, Jó está supondo ser perverso. Então aparece in Rachati. Rachati é como se Jó estivesse, né, mencionando no hebraico, acontece como acontece no português, né? Você já percebeu que quando a gente se refere a um pronome possessivo, a gente faz uma correspondência com um pronome pessoal, não é? Eu, meu, tu, teu, ele, dele, nós, nosso. No hebraico é a mesma coisa. A única diferença no hebraico é que o pronome possessivo, ele não é um ente separado, né? Ele vem colado, ele é uma terminação. Então, a palavra rachá é perverso, rachati é como se eu me considerasse um perverso. Vamos ler lá em Jó 10, versículo 15, para a gente ler no texto. Jó 10:15 é uma suposição de Jó. Jó diz assim: se for perverso, ai de mim. Se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio da ignomínia e olho para a minha miséria. Então Jó, ele não se supõe um justo, né? E ele não diz que, não se supondo um justo, quer dizer, totalmente isento de pecado, ele também não se considera um perverso, no sentido que a gente vai ver hoje, né? Por que eu estou mencionando tanto a palavra perverso? Exatamente para a gente se concentrar no significado que ela tem na Bíblia,
para as pessoas não acharem que a Bíblia vive jogando na cara dos outros que alguém é ímpio, alguém é perverso, a Bíblia não é esse livro que as pessoas estão interpretando de maneira errada. Muitas vezes a Bíblia é entendida de maneira equivocada propositadamente. Outras vezes a Bíblia é entendida de maneira errada por causa da incapacidade da pessoa, até com sinceridade, de compreendê-la. E o triste é quando a Bíblia é entendida de maneira errada e por trás de quem espalha o sentido errado da Bíblia tem alguém que se intitula evangélico ou crente, né? Mas é alguém desinformado, é alguém que não estuda a Bíblia como deveria e às vezes até se intitula pastor, né? A gente tem critérios, né? Para que alguém se possa intitular pastor, como existe nas outras profissões, nos outros cursos, né? A gente estava vendo a notícia de que agora acabou de ter um Levalinda no Acre, uma prova para que as pessoas que estão formadas e já fizeram a sua residência possam fazer a sua certificação e exercer a profissão de médium. Para pastor é a mesma coisa. As denominações evangélicas que têm cuidado, que têm critério, elas têm um rigor muito grande na seleção de quem vai ser pastor. A pessoa precisa de um bacharelado no mínimo. E há pastores que validam o seu bacharelado, são diplomados como bacharéis, e ainda fazem mestrado, ainda fazem doutorado, ainda fazem pós-doutorado. Então, a condição de pastor, ela é uma condição que deve ter a mesma preparação, a mesma seriedade do que qualquer outra. Não é? Então, por isso que a gente está aqui fazendo essa revisão do conceito da palavra perverso, né? Olhando aí no seu slide, tem aqui Einei Rishaim. Einei são os olhos dos perversos. Jó 11:20 aí no seu slide, né? Imei Rasha, os dias do ímpio. Yom no hebraico é dia. Imei são dias do perverso. Se chama no hebraico construto, né? No hebraico, quando o hebraico não tem a preposição de, a gente vê a tradução aí, como é que está, os dias do ímpio. O hebraico não tem a preposição de, como a gente usa, né? Então, a palavra que se junta com outra, nessa posição atributiva, né? Que tipo de dia? O dia dos ímpios. Que dias são? Locução adjetiva no português, né? O hebraico, então, seria a posição do construto. Se é uma construção. A palavra anterior, ela tem a sua terminação modificada e ela fica sendo aquela palavra que vai obter o qualificativo. Dias. Que dias? Os dias dos ímpios. Então, vamos dar uma lida nesse versículo 15 e 20. Certamente esse capítulo vai nos indicar alguma atribuição relacionada ao ímpio. Ele faz, ele está dizendo isso. Todos dias dos ímpios, Jó 15, 20. Todos os dias o perverso é atormentado no curto número dos anos que se reservam para o opressor. Essa é aquela tônica dos amigos de Jó, de que o perverso é atormentado, o perverso sofre, o perverso leva na cabeça. E aí Jó vai dizer que nem sempre. Jó vai dizer que nem sempre. Se você quiser recordar o capítulo 21 de Jó, como ele começa, respondeu, porém, Jó 21, ouvi atentamente as minhas razões, já isso me será a vossa consolação, tolerai-me, eu falarei, havendo eu falado, poderei zombar, se vocês quiserem zombar de mim, a casa do homem que eu me queixo não tem motivo de me impacientar, olhai para mim e pasmai, ponde a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso me perturba e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Como é que, pois, vivem os perversos? Jó 21, 7. Como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem e ainda tornam-se mais poderosos? Ele pergunta. Seus filhos estabelecem na sua presença e os seus descendentes ante os seus olhos. E por aí vai Jó dizendo que nem sempre, né, o perverso ele tem uma sorte, um azar, né?
Vamos dar uma olhada aqui em Jó 18:15, né? Or Rishaim. Or Rishaim, or no hebraico é luz. Lá em Gênesis está escrito Yeri or, quer dizer, e houve luz. Yeri or. Yeri significa e eis a luz, né? Na criação. E aqui or Rishaim é a luz dos ímpios, mas cuidado, a luz dos ímpios se apagará. Jó 18:5, né? Aí aqui embaixo, Jó 20:5, né? Rininat Rishaim. Rininat Rishaim, a palavra Rininat, com a mesma terminação de atzat, que está formando construto. Rininat Rishaim é o júbilo dos ímpios. O júbilo dos ímpios será breve. O júbilo dos ímpios será breve, né? E lá embaixo está um verbo andar. Relek Adam Rashá. Quer dizer, a sorte do homem ímpio, né? Relek Adam Ashá. Interessante aí a palavra Adam. A palavra Adam no uso genérico não é Adão, o Adão do Gênesis. A palavra Adam no uso genérico é homem, né? E a palavra relek vem do verbo andar. Andar não é uma coisa que você faz rotineiramente, que você faz todo dia, né? A palavra relek, por extensão, significa a rotina, o todo dia, quer dizer, a sorte, né? O destino. Relek Adam Rashá. Qual é a parte do ímpio? Vamos ler Jó 29. Jó 20:29 diz assim: tal é a parte de Deus, a sorte do homem perverso, tal é a herança decretada por Deus. Cuidado, é a fala de Zofar, né? Nós já falamos que uma regra geral é que na fala dos amigos de Jó você tem que peneirar o que eles falam, né? Você não tem que mergulhar de cabeça naquilo que eles falam. Por exemplo, Jó está dizendo aqui, está votando aqui, que a sorte dos perversos, ela é negativa. A herança que o perverso recebe é negativa. Mas duas coisas a gente tem que lembrar nessa fala de Zofar. Primeiro, Jó contradiz isso. Ele vai dizer que nem sempre a sorte do perverso é negativa. Há muita gente fazendo o que é errado diante de Deus e se dando bem, né? E outra coisa que Zofar está fazendo aqui, todos os amigos de Jó fazem, é enquadrar Jó entre os perversos. Eles enquadram Jó entre os perversos. Vamos adiantar? O segundo slide, né? Olha aí. Madua Rishaim. Ma é um pronome de interrogação no hebraico. Madua Rishaim. Por que razão os ímpios? Jó 21:7. Aqui já é a fala de Jó. Como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem ainda e se tornam mais poderosos? Não é? Por que razão, então, os perversos envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Jó 21:7. Essa expressão aí. Novamente, Jó 21:16. Atzat Rishaim. No Salmo 1 está escrito, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ba, no hebraico, é no Atzat Rishaim, no conselho dos ímpios, né? Outra palavra aqui no hebraico, a candeia dos ímpios, ner Rishaim. Ner, no hebraico, é candeia. Candeia no sentido de poronga, que não é que chama poronga, lamparina, né? Candeia no sentido de luminária, né? Com óleo, né? Com um pavio mergulhado no óleo. Ner Rishaim é a candeia dos ímpios. A candeia, a luz dos ímpios vai se apagar. Isso aqui é uma fala de Jó. Jó 21:17. Né? Jó 21:17 está escrito: quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Jó vai dizer que poucas vezes, raramente. Porque Jó está dizendo exatamente o contrário dos amigos dele, né? Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus na sua ira lhes reparte dores? Quantas vezes são a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo remoinho? Né? Deus, dizei vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos, mas é a ele que deveria Deus dar o pago para que o sinta.
Então, muitas vezes o perverso morre e morre uns dias estendidos, e não recebe a culpa dos erros que ele cometeu. Tá certo? Vamos continuar. Em algumas vezes, gente, há uma alusão. Você encontra no hebraico, como aqui em Jó 21, 19, a palavra perverso no português, mas no hebraico ela está subentendida. Então, por isso que está escrito aí no slide, alusão. Há uma referência no hebraico e no português foi colocada a palavra para ajudar o raciocínio de quem lê. Tá? Olha aqui em Jó 21, 8 está escrito Mishkinot Reshaim. Onde moram os ímpios? Esse mi é onde? Porque, como o mi no hebraico é um pronome, ele se agrega à palavra que ele está definindo, mas ele significa porque, aqui no caso é onde, Mishkinot, onde que os ímpios moram, não é? Novamente a Tsatrichaim em 22, 18, mais uma alusão em 24, olha, Jó 24, versículos 6, 11, 13 e 14, são alusões da palavra perverso, Kirachá, como ímpio. Vamos ler em Jó 27, 7, o que está dito aí, que no hebraico é como no sentido de semelhante a, tá? Então 27, 7 está escrito, seja como o perverso meu inimigo, e o que se levantar contra mim como o injusto, é uma fala de Jó, certo? Que rachá é como o perverso, seja como o perverso, Novamente a expressão que nós mencionamos aqui, Eilech Adam Rachá, esta é a porção do ímpio, E mais uma vez, In Anshei Rachá, In Anshei Rachá, aqueles que acompanham o ímpio. Jó 34, 8, nós nem chegamos nesse capítulo, Jó 34, 8, está escrito, e anda em companhia dos que praticam iniquidade e caminha com os homens perversos. Isso aqui é uma fala de Eliú que a gente não vai se aprofundar agora, porque nós vamos ver no retorno do nosso recesso, Tá bom? No último slide dessa exploração que a gente está fazendo a respeito do sentido do termo perverso aqui, no hebraico e no português, está escrito Rachá el Nidbin. Rachá el Nidbin. Será dito do perverso, será dito a respeito do perverso. Nidbin vem do verbo davar, significa falar, Então, aqui não deixa viver o ímpio, lo iraye rachá. Iraye rachá, não deixa viver o ímpio. Depois vem din rachá. Din rachá é o juízo do ímpio, Mirshaim, a partir dos ímpios. Esses são textos já de Jó, lá para o final. Então nós vamos avançar. Já falamos da estatística, E agora a gente quer fazer um teste com você que está nos assistindo. Nós vamos lá no Decálogo, A gente disse aqui que a nossa motivação de ver quantas vezes aparece a palavra perverso em Jó é para que a gente esclareça por que esse assunto aparece com tanta frequência no livro, Primeira coisa que a gente já falou é que os amigos de Jó enquadram Jó entre os perversos. Eles acham que Jó sofreu na mentalidade daqueles amigos de Jó, e não é só na mentalidade dos amigos de Jó. Há muitas religiões que dizem que o sofrimento é purgação do pecado, que a pessoa que sofre está pagando o pecado que ela cometeu. É um karma, é algo, é um peso que ela traz, que alguns dizem até de outras vidas. A Bíblia não diz isso sobre o sofrimento. A Bíblia diz que o sofrimento é consequência do pecado. Se não houvesse pecado, não haveria sofrimento. Se nós não fôssemos pecadores, se nós não fôssemos finitos,
Não é? Não haveria coronavírus, não haveria doença, não haveria maldade. Não? A Bíblia diz que o sofrimento é consequência do pecado, mas nenhum sofrimento purga o pecado, a não ser o sofrimento de Cristo. A Bíblia diz que a morte de Cristo é o preço pelo pecado de toda a humanidade. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é que a Bíblia ela não estigmatiza nenhuma pessoa. Aliás, eu quero ler um versículo que eu já mencionei aqui algumas vezes e vou ler de novo, e tenho alegria de ler, porque era um versículo que meu pai lia muito, meu pai gostava muito dele. Ele está em 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios 5,18, e esse texto é muito interessante, e são esses textos que caracterizam a mensagem da Bíblia, o apelo da Bíblia. As pessoas acham que a Bíblia é um livro moralizante, que a Bíblia é um livro que estabelece certo e errado, para que as pessoas então façam certo, e para que aqueles que pensam fazer o certo, apontem o dedo e acusem os que não fazem certo como a Bíblia manda. Essa é uma posição ridícula, errada com relação à Bíblia, porque a Bíblia é o primeiro livro que sabe que nenhuma pessoa consegue ser certa o tempo todo. Então a Bíblia ela não coloca, ela não setoriza, ela não escalona, ela não diz que há pessoas melhores que as outras. A Bíblia estabelece todas as pessoas com o mesmo valor diante de Deus. Quem diminui a outra pessoa ou estabelece um padrão de relativização, de maior e melhor, quem discrimina é o ser humano. Não é? Então aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, está escrito assim: tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Tudo provém de Deus, é fácil entender esse versículo, até a criação, todas as bênçãos, toda a bondade, todo o amor, toda a graça, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Então a Bíblia diz que Deus, a história da Bíblia é a história da reconciliação do homem com Deus por meio de Cristo. A saber, Paulo aqui, por essa expressão, ele vai detalhar o que ele está dizendo. Então o que a gente vai ler agora é uma ampliação, é uma explicação do que Paulo veio dizendo. O que Paulo quer dizer quando ele diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo? A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, quando Jesus veio ao mundo, Deus estava em Cristo, em pessoa, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que significa isso? É uma palavra meio complicada, né? Imputar é atribuir, é jogar na cara. Nunca Deus, nunca Jesus imputou, jogou na cara do homem as suas transgressões. Então, taxar de perverso, de ímpio, não é a Bíblia que faz isso. Não é a Bíblia que faz isso. A Bíblia não joga na cara de ninguém o seu pecado. Né? Agora, a Bíblia nos confiou, a Bíblia diz aqui que as pessoas que Deus reconciliou com Ele, confiou a essas pessoas reconciliadas com Deus, uma palavra de reconciliação dirigida aos que não se reconciliaram ainda. Então eu quis fazer um teste aqui muito interessante com os 10 mandamentos. Tá? Todo mundo conhece os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nem Moisés cumpriu. Não é? A Bíblia diz que os 10 mandamentos, eles são um teste para saber quem é que cumpre. Nem Moisés, que foi o mediador dos 10 mandamentos, cumpriu os 10 mandamentos. Mas nós vamos fazer um teste com ele para que a gente possa definir o que a Bíblia, por exemplo, né, chama de ímpio. Os 10 mandamentos, a gente colocou aí no slide, está aí para você, o que ele diz no lado esquerdo da sua tela, e nós colocamos o inverso, o contrário do que os 10 mandamentos diriam, né? A gente faz uma suposição, né? Dentro do padrão é o que os 10 mandamentos dizem, fora do padrão é o inverso. Então a gente estabelece assim duas pessoas, né?
as pessoas que têm vontade de cumprir os mandamentos, e o outro que não vai cumprir, não tem interesse, não se angustia quando ele mesmo percebe que não cumpre. Não é? Que a Bíblia diz que os mandamentos de Deus é para que a gente se angustie, desejando cumpri-los porque agrada a Deus, porque permite que a gente seja perfeito e justo diante de Deus. Então a gente busca em Deus o socorro para cumprir. Não é? E a Bíblia diz que a única maneira de cumprir é o quê? A gente reconhecendo que não consegue, reconhecendo o nosso pecado, se arrependendo do nosso pecado e pedindo a Deus o quê? Que nos ajude, que nos socorra. E a Bíblia diz que o socorro vem de Jesus, que é o preço que paga pelo nosso pecado. E quando a gente crê em Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar em nós e nos educa para que a gente possa conseguir, não é, caminhar segundo a vontade de Deus. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Não é? A primeira coisa que Deus falou para o povo dele: olha, os outros povos têm inúmeros deuses, os outros povos têm ídolos, os outros povos adoram as coisas, adoram o sol, não é? Vocês vão adorar o Deus que fez o sol, o Deus que fez a terra, o Deus que fez o mar, o Deus que criou as florestas, o Deus que criou os animais. Não tenham outro Deus diante de mim. Aí vem alguém que diz assim: eu vou ter. Não estou nem aí para Deus. O meu Deus vai ser o dinheiro, o meu Deus vai ser o prazer, o meu Deus vai ser a corrupção. Não estou nem aí. Quem é essa pessoa? Como é que a Bíblia caracteriza essa pessoa? O ímpio. Ele vai dizer isso e vai fazer isso. E eu digo que é até melhor dizer e assumir e fazer do que o que diz que não vai fazer. Ele, né, é hipócrita. Né? E aí diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Essa é a coluna da esquerda, dentro do padrão. Qual é o equivalente ao inverso desse? Tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Né? Lá no Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus recomendou ao primeiro casal, né, que comesse de toda a árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que o homem comesse, certamente ia morrer. A Bíblia conta que quando Eva foi tentada, Satanás disse assim: vai morrer não, vai morrer não. Deixa eu falar, vocês vão morrer, é certo que vão. Satanás: não vão. Então aqui nos 10 mandamentos ele está fazendo o mesmo teste. De um lado é o não, do outro lado é o sim. Então existem pessoas que assumem o inverso. Eu estou dizendo até aqui, vou até repetir, né? Temerariamente eu posso estar falando uma coisa, né? Talvez você não concorde ou que seja negativa, mas eu estou dizendo a você que eu prefiro aquele que é franco e diz que não vai assumir, do que aquele que diz que vai e não assume. Infelizmente a gente encontra muita gente assim. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te do dia de sábado para o não santificar. O que significa santificar um dia? É entender que todos os dias são santos para Deus. Porque não é o dia que é santo, gente. Não tem dia santo, é você, sou eu que tenho que ser santo. Então tem um dia para eu lembrar, então só naquele dia, não. Aquele dia é para eu lembrar que todos os dias devem ser santos, porque eu diante de Deus devo ser santo. Então, é nesse sentido que o mandamento está querendo que a pessoa... E o outro fala assim: não estou nem aí. Santo? Não estou nem aí para isso. Não quero, não vou, não me interessa. Honra teu pai e tua mãe. Desonra teu pai e tua mãe. É o equivalente. Ainda diz aqui: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Eu tinha um senhor na minha igreja no Rio de Janeiro que perdeu um filho com 24 anos. Ele já tinha conversado com o filho diversas vezes por causa do conselho dos ímpios. O filho desse senhor vivia no conselho dos ímpios, em má companhia. E ele um dia me pediu para conversar. Anel Marques. Eram gêmeos, aquele tipo de gênio que não é
na mesma bolsa, né? Não era, o dele era bolsas diferentes, eram muito diferentes. Jair e Jadir. Inclusive o mais alto desse Jair era um cara musculoso, forte. Eu fui conversar com o Jair era aquele cara assim que abaixava a cabeça, ria para você. Tudo que você falava ele concordava. Um dia eu cheguei na faculdade, eu jantei e quando eu ia dormir, tocou o telefone. A mãe dele dizendo, pastor, o Jair aprontou. Aí eu falei, como assim, irmão? Não entendi. Está morto, lá na estrada do Portela, de Madureira. Estava dando cerveja com um camarada, queima de arquivo, pastor. O camarada deu um tiro na nuca dele. Está lá. Aí quando eu cheguei na casa do Samuel Marcos, já amanhecendo, ele estava com lágrimas nos olhos e com a Bíblia aberta nos 10 mandamentos. Aí ele falou assim para mim, o que está escrito nos 10 mandamentos? Aí eu falei, não estou entendendo por que ele está. Aí ele leu esse texto, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue. Pastor, o senhor falou com ele, eu falei com ele, a minha mulher falou com ele atendeu, não atendeu a gente. Então, os dias dele não se prolongaram. Então, se você põe os 10 mandamentos numa coluna e o oposto dele na outra coluna, quem é o cara que busca fazer? Como que a gente vai classificar o que busca não fazer, ou que não se interessa por fazer, que não vai honrar pai e mãe? Esse rapaz, ele não foi estúpido com o pai, não foi estúpido com a mãe. Ele apenas não atendeu. Ele não era aquele cara que cria, não, pelo contrário, era um cara que falava pouco, falava baixo. Apenas desobedeceu. Não matarás. Matarás! Olha aí, os 10 mandamentos. Como é que eu vou classificar uma pessoa que faz o inverso? Diz aqui, não adulterarás, adulterarás. Não furtarás, furtarás. É tão frequente no nosso país, né? Pessoas que furtam, né? Não é verdade? É tão frequente, é o inverso dos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Diga, mente, injuria, né, o teu próximo. Não cobice a casa do teu próximo. Não cobiça. Aí ele inclui tudo, inclusive a mulher, né? Não cobice o carro do teu próximo. Eu tenho raiva, eu tenho ódio. O danado comprou um carro novo. Estou com inveja, né? A mulher dele é mais bonita que a minha. Estou com inveja. Então, diz aqui o texto, né? É o inverso. Esse é o perverso, né? Aí eu peguei no slide seguinte, eu coloquei 2 exemplos de como que Jesus fez a leitura do Sermão do Monte. É muito interessante a leitura que Jesus faz do Sermão do Monte, certo? Porque Jesus coloca num patamar acima, né? Jesus diz assim, olha, vocês ouviram que os antigos dizem, não matarás? Acabei de ler, né? Quem matar está sujeito a julgamento? Está lá nos 10 mandamentos. Os antigos dizem, eu porém vos digo, que se você se irar contra o teu irmão sem motivo, você está sujeito a julgamento. O que Jesus quer dizer com isso? Lá no coração, eu posso ter ódio por alguém, raiva de alguém, e ninguém nem notar. Aliás, aquela pessoa de quem eu tenho ressentimento, pode ser que ela bata com o carro, pode ser que ela se acidente, pode ser que ela seja assaltada, pode ser até que ela morra. E lá no íntimo eu digo o quê? Bem feito. Ninguém viu, ninguém sabe, senão eu vou queimar meu filme. Não é? Se eu tenho uma pessoa que é francamente contra mim, não é? Que quer o meu mal, que me importuna, o que a Bíblia manda fazer? A Bíblia manda eu orar por ela. Se tiver falta de agasalho, eu dar agasalho. Se ele precisar de dinheiro emprestado, eu emprestar dinheiro. Se ele precisar de comida, eu dar comida, isso que a Bíblia manda. Mas eu faço o inverso. Eu desfaço, eu não posso queimar meu filme, eu desfaço meu ódio, eu desfaço meu ressentimento. Aí alguma coisa de muito ruim acontece com essa pessoa. Lá no íntimo eu digo, bem feito. É isso que Jesus está dizendo aqui. É como se eu matasse. É como se eu me deleitasse com o que de ruim. Entende, gente, o que é a Bíblia? Como é que a Bíblia define maldade? Como é que a Bíblia define pecado? Jesus falou que de dentro do coração humano, coração de homens e mulheres, é que procedem os maus desígnios.
Qual a idade do teu filho? 0 ano? Quantos meses ele tem? Não educa, não. Até o recém-nascido, até a criança de berço, até a criança que não sabe andar, ela já é má de nascença. Não pensa que seu filho aprende maldade porque a sociedade lá fora é ruim, não. Nasce assim. E se você não educar, não eduque, não. Não ensine os 10 mandamentos para ele, não. Deixa ele, não vou ensinar ele a honrar a Deus, não vou ensinar ele a santificar todos os dias, não vou ensinar ele a honrar pai e mãe, não. Experimenta assim. E aí o texto diz outra coisa que Jesus fala: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Em que nível Jesus coloca isso? Qualquer pessoa tem que se conter em relação a isso. Tem gente que ridiculariza isso aqui. Esse negócio de adultério, para Deus, não precisa nem convidar, nem levar para o motel. Basta olhar com intenção impura. Quer dizer, quem olha para uma mulher com intenção impura, às vezes ninguém sabe, nem ela. Quando não é deslavado, franco, mas Deus sabe. Então a Bíblia diz que o pecado está num lugar que Deus identifica, e o pecado ninguém se convence que é pecador. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Quem nos convence que somos pecadores é Deus. Então a Bíblia, ela não discrimina, ela não estigmatiza, a Bíblia não categoriza pessoas. A Bíblia diz que todos pecaram. E a Bíblia diz uma coisa muito importante em Romanos 2. A Bíblia fala aqui em Romanos 2, capítulo 2, versículo 1: és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Nenhum homem diante de Deus pode julgar a nenhum outro homem. Então, quando a Bíblia fala de perverso, entendeu? Cada um tem que se identificar como perverso, como pecador. Rachá no hebraico é ímpio. Todos nós diante de Deus somos pecadores. Todos nós diante de Deus somos perversos. O pecado habita em nós. Agora nós podemos correr para Deus e pedir socorro, ou dizer: não estou nem aí. Olha, se você não corre e pede socorro, lembra do slide, você vai ficar na coluna da direita. Não vai nem aí para o mandamento. Você não vai ser sensível para o apelo do mandamento. Então, quem está se mantendo na condição de ímpio e de perverso é quem não corre para Deus. Ele está se mantendo. Não é que a Bíblia está dizendo que ele é. Ele está se mantendo numa condição que é própria de todo ser humano. Todo ser humano. Nesse sentido que a Bíblia diz que existem ímpios e perversos. O único engano lá dos amigos de Jó é que eles estavam classificando Jó como perverso e dizendo que a prova que Jó era perverso era tudo de ruim que aconteceu na vida dele. Perdeu os bens, perdeu os filhos e ainda perdeu a saúde. Aquilo era uma punição de Deus. Estava purgando os males dele. Jó tinha um karma infeliz. 0. Nota 0 para eles. Jó não estava sofrendo porque era ímpio, porque era perverso. Aliás, Jó era um ímpio, era um perverso sim, arrependido, convertido. E para terminar, não é? Vamos ver só aquela ilustração da mulher adúltera, né? Muito interessante aquele texto. É um texto que prova, é um texto que está na Bíblia, e logo ali embaixo, em João capítulo 8, Jesus, com clareza, ele diz: aqui ele veio. Tá? Para terminar, a gente vai ler Jesus, João capítulo 8, versículos de 1 em diante. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo. Todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava.
os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, enquadrada nos 10 mandamentos. Na coluna da direita, está escrito lá, não adulterarás. Eles levaram uma adúltera. E olha o texto, né? Surpreendida, foi um flagrante. Quem levou? Os escribas e fariseus, campeões, na opinião deles, do cumprimento da lei. Jesus dizia que eles eram campeões da hipocrisia. Um dos discursos mais duros de Jesus está em Mateus 23, que é Jesus quando ele chama vocês, são sepulcros caiados, em dia de finados. Dia de finados, o cemitério fica bonito por fora, né? Ninguém abre aquela cova, né? Mas por fora fica bonito, né? Então, fizeram a mulher ficar em pé no meio de todos. Eles pegaram uma mulher que foi flagrada em adultério, levaram e colocaram no meio de todos. Gente, não tinha internet, não tinha TV, mas todos os olhos estavam para cima dela, não é? Eles fizeram de propósito isso, humilhando a mulher. Se você falar no livro de Levítico, a gente não vai agora para economizar o tempo, mas está escrito lá no livro de Levítico que se for pego em adultério, os dois, tinha uma lei para isso, o cerimonial, mas os dois, eles não levaram o homem, levaram só a mulher. Tá? E disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Foi flagrante. Na lei, mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Quer dizer, a intenção desses homens não era cumprir a lei de Moisés, era desmoralizar Jesus. Então esses homens estavam usando aquela mulher tanto quanto o cara que estava deitado com ela. Entenderam? Esses caras estavam usando a mulher tanto quanto o outro, só que o outro era mais sincero que eles, porque o outro deve ter pagado, né? Deve ter pagado a noite. Eles não queriam cumprir a lei de Moisés, estavam usando a mulher de graça e estavam querendo desmoralizar Jesus. 3, é nisso que a Bíblia, aqui que a Bíblia entra, pessoal. A Bíblia entra para nos mostrar, para nos virar do avesso, gente. O Caetano Veloso, não sei se ele lê a Bíblia, mas a música dele está certa, é o avesso do avesso. Só que o avesso do avesso é só Deus que faz na nossa vida. E esse texto é um exemplo disso. Né? Isto diziam eles tentando para terem do que mais Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Jesus não deu a mínima para eles. Muito interessante esse texto. Jesus fingiu que não era com ele. Continuou na mesma, na dele. Insistiram. Eu contava esse texto na sala de aula e dizia assim, quando eles ficaram calados, um monte de gente ali já percebeu, cara, o que eu vim fazer aqui? Vamos embora. Até que um falou: aí Jesus, é com o Senhor que nós estamos falando. Aí Jesus virou e falou: é comigo? Aí os caras lascou-se. É comigo? Vocês querem apedrejar a mulher, gente? O show é esse? Por quê? Está faltando pedra? Só em Rio Branco não tem pedra, né? Mas lá na Palestina tinha. Está faltando pedra, granito, apedreja. Aí você tem arregalar o olho. Eu falei: mas vai pegar pedra e jogar nela quem não tiver pecado. E olhou no olho de cada um. Quem é que não tem pecado, gente? Aqui, quem era superior a essa mulher? Nem Jesus, porque Jesus vai dizer o que para ela? Mulher, eu não vou julgar você. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado é o primeiro que tire a pedra. Tornando a inclinar-se, continuou escrevendo. João Jesus nem olhou mais e continuou escrevendo. A Bíblia diz: ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, canalhas, todos eles, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. O peso, a carga era maior, né? Até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Para você ser salvo, é só você e Jesus. Não tem outra pessoa. Tem que só ser você e Jesus. Ficou só Jesus e a mulher.
Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém, mas, além da mulher, perguntou-lhe. Jesus foi gozador. Jesus disse: mulher, cadê os acusadores? Foi gozação de Jesus. Aí ela disse: ninguém. Aí ele disse: ninguém te condenou? Ela só disse: ninguém, Senhor. O que Jesus falou? Nem eu tampouco. Esse é o sentido da Bíblia. A Bíblia não vem colocar carapuça em ninguém. A Bíblia não vem jogar pecado na cara de ninguém. Agora, o que a Bíblia diz é isso que Jesus falou aqui, né? Nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus veio salvar, Jesus não veio julgar. Por isso que o Romanos 12 diz que qualquer homem é indesculpável, homem ou mulher, ali é genérico, quando julga o outro. Ninguém tem o direito de botar o dedo acusatório na conduta, no erro de ninguém. A Bíblia diz aqui que Jesus Cristo veio buscar e salvar. Esse texto vai dizer com clareza, né, que Jesus ele não veio condenar, ele veio para salvar. Então é nesse sentido que a Bíblia diz que todos são iguais diante de Deus. Jesus aqui, ele colocou todos no mesmo. Agora, o que ele disse à mulher? Se você quiser continuar nessa vida, problema seu. Agora, vai e não peques mais. Jesus não está querendo dizer que aquela mulher ia embora e nunca mais ia cometer pecado nenhum. O que Jesus estava dizendo é que aquela mulher tinha uma escolha dali para diante, depois daquela experiência com Jesus, largar aquela vida dela ou continuar, né? O lado esquerdo, né, lá dos mandamentos, ou o lado direito. Não estou nem aí para aquilo que Jesus tem para me dizer. Então a Bíblia ela deixa claro para nós que nós não conseguimos cumprir o lado esquerdo lá da tabela dos mandamentos. Isso nos angustia. Então nós somos virados pelo avesso, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo que todos são perversos. Não existem perversos, todos são perversos. E para sair dessa condição, precisam se encontrar com Jesus. Deus te abençoe. A gente vai interromper aqui os nossos estudos até janeiro. Eu quero que Deus te abençoe nesse fim de ano, com cuidado, né? Faça a sua reunião em família, não faça aglomeração, leia a Bíblia, faça o seu culto. Se você ainda não encontrou Jesus, olha, encontra agora, não espera o Natal não é? Ele não veio te julgar, ele não veio jogar na sua cara o seu pecado, nenhum dele, ele veio nos salvar. Senhor, muito obrigado pela mensagem da Bíblia, porque a Bíblia não acusa. E quando a Bíblia diz que todos nós somos perversos, é por causa da nossa condição. Nós nascemos nessa condição, nascemos divorciados de Ti, Senhor. E a Bíblia diz que a partir do momento que a gente procura Jesus, encontra Jesus, nos é oferecida a salvação. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. A Bíblia diz que isso é nascer do Espírito Santo. E nós somos perdoados. Não é que nós nos tornamos. Jesus não falou para essa mulher: vai, não peques mais, porque ela ia ser uma mulher infalível dali para frente. Não é isso. Jesus estava dizendo: olha, a tua intenção, a tua relação com o teu pecado tem que mudar. Aquele que é crente luta contra o pecado, deleita-se em te agradar, busca cumprir a tua vontade, é educado em guardar os mandamentos. Sim, luta contra si para não ofender ninguém, luta contra si para não olhar com intenção impura, luta contra si para não cobiçar o que não é seu, luta contra si mesmo para santificar todos os dias, luta contra si para jamais ser falsa testemunha, para invocar e adorar somente o nome do Senhor. Essa é a escola, Senhor, da Tua Palavra, a escola do Teu Espírito que vem habitar nas nossas vidas. Abençoa todos que estão nos assistindo, abençoa, Senhor, esse fim de ano, seja um fim de ano de bênçãos. Estamos ainda dentro das restrições, mas que essas restrições possam nos aproximar de Ti, que haja cuidado e que
pela tua bênção, logo, logo, essa vacina possa fazer os seus efeitos e nos devolver a nossa rotina a uma vida mais sábia, como nós aprendemos semana passada. É o que nós pedimos, é o que nós falamos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Feliz Natal, boa virada de ano, até janeiro.